Olá! Foi uma semana difícil para o agricultor. Muitos viram no cenário branco e gelado um cenário desolador. Enquanto a cidade fotografava as imagens de inverno, o campo somava os prejuízos. O trigo, que está em sua melhor fase, com ótimos preços, também está numa fase mais sensível de desenvolvimento. A situação do café no norte e noroeste do estado fez lembrar a geada negra de 1975, que devastou os cafezais. Sem falar nas hortaliças, que quando não cobertas, acabaram congeladas com as temperaturas abaixo de zero. Uma semana como esta faz até o mais urbano dos homens pensar em quanto é desafiadora a atividade do homem do campo. No Dia do Agricultor, o Tarobá Rural vai mostrar sim a geada e suas consequências. Mas a gente também quer trazer uma pontinha de esperança no início da manhã de hoje. Esse é um dos destaques do Tarobá Rural de hoje, que traz também: preço do trigo, por que o cereal foi tão valorizado este ano? Milho safrinha, mesmo com temperaturas geladas, os agricultores aceleram as colheitadeiras pelo interior do estado. Expo Rondon. Hoje é dia do boi no rolete e nossa equipe foi até Marechal durante a semana para conhecer também a exposição de animais. E é época de morango e nas pequenas propriedades, a colheita manual e delicada já começou. Domingo, 28 de julho de 2013, o Tarobá Rural do Dia do Agricultor está no ar. Bom dia! A temida geada não poupou os campos paranaenses. E ela veio justamente numa época em que a maior parte do trigo está numa fase sensível de floração e frutificação. As perdas na produção de hortaliças e de café também foram inevitáveis. Foi só a semana começar que o maior medo do produtor se confirmou. O frio, que ainda não tinha dado as caras, resolveu aparecer e com intensidade. Veio, deixou os canteiros branquinhos de gelo e trouxe prejuízos. A geada afetou 40% das hortaliças dessa propriedade. Nós, produtores que atendemos a cidade aí com em torno de uma área de 8 a 9 hectares, como a área é grande, a gente não tem como proteger a área total com estufa. Então, na verdade, com essa geada, a gente teve um prejuízo razoável. A alface é a folhosa que mais sofre, pouca coisa pode se salvar. Já prevendo as fortes geadas, os produtores até tentam se proteger. Por aqui, o produtor cobriu boa parte da produção de folhosas, mas nem assim o prejuízo foi menor. O tecido não foi suficiente, a geada sapecou as folhas mesmo assim, e investir em estufas não tem compensado. A planta ela tem mais de 90% de água, então ela vai congelar e você vai perder a planta, né? Você não sabe qual vai ser a intensidade da geada. Você tenta para amenizar, mas se não, geralmente a gente não tem êxito com isso. E essa perda ainda se soma a um outro prejuízo. O excesso de chuva do último mês foi propício para o ataque de doenças. E com o frio, a aveia também sofreu, mas não tanto quanto o trigo. Na região de Cascavel, 70% da área plantada se tornou refém da geada. Infelizmente, o produtor não esperava essa formação de geada no mês de julho, justamente na época que o trigo estava numa fase crítica. 70% do trigo em fase de floração e frutificação, totalmente susceptível à formação de geada. Nós constatamos que nos 28 municípios houve formação de geada de moderada a alta intensidade. Aqui, o agricultor não tem mais esperança de recuperar nada. A princípio, a gente perdeu tudo, porque agora ele estava na questão do cacho, né? Soltando o cachinho agora, mas a princípio morreu tudo. Só o trigo novinho, em fase inicial de desenvolvimento, não foi afetado. Só que somente 20% da cultura ainda está nesse estágio na nossa região. A maioria do trigo já está assim, em fase avançada, no processo de enchimento do grão. E nesse caso, o frio intenso é fatal. Primeira chuva você vai ver já a área começar com manchas amarelas, vai começar a pretear, né? Ficar preto, mas a princípio não vai sobrar nada mesmo.
E olha que este ano o produtor estava até animado com a cultura. Só que não tem jeito, plantar trigo é sempre um risco. Insistir no plantio dele é a opção de quem aposta na rotação de cultura e na correção do solo. Nem sempre todo ano vai ser a mesma geada. Pode ser que não gie, pode ser que não gie. Como eu te falei, é uma loteria, né? Você não sabe se vai ter essa geada de novo ano que vem ou não, né? A expectativa é que a colheita do grão comece na segunda quinzena de agosto, mas o produtor já está consciente de que se algum grão se salvar, ainda vai ser de má qualidade. Vamos ver agora como a cultura se comportou na região de Londrina. Plantações secas é o primeiro reflexo da geada. No caso do milho, a estimativa do DERAL, o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, é que 25% das lavouras tenham sido atingidas na região. Para o trigo, a expectativa é bem mais pessimista. As perdas podem chegar a 85%. 15% da nossa área ela está em desenvolvimento vegetativo. Esse pode não ter sido afetado. Os 85% o restante da área está em fase de floração e frutificação. Pode ter sido atingido. O tamanho do prejuízo e os reflexos para o consumidor não são imediatos. Essa conta vai começar a ser feita nas próximas semanas. Sintomas, tanto do trigo como do milho, ele demora um pouco para aparecer, né? Então, agora, mesmo que nós vamos no campo agora, nós não vamos notar nada. Seu Benedito nem precisa esperar. Apesar das plantas ainda verdinhas, é no tato que o produtor reconhece o prejuízo. Está em enchimento de grão, né? Você pega os cachos e já vê que não tem leite mais dentro. Ele está secando, né? No caso do café, não é só uma questão de aparência. A perda é dada como certa, só não se sabe exatamente quanto. Essa safra está garantida. Agora, problema mesmo vai ser a próxima colheita. De longe dá para ver a plantação escura. São as folhas já queimadas pela geada. Agora são os galhos que começam a morrer. Um cozimento que chegou também ao centro do caule. 50% tem que fazer uma poda pelo meio, né? E os outros 50% vai ter que ser uma poda embaixo, no tronco. Só dando serviço, porque daí renda dentro de 3 anos não tem. Seu Eloy já colheu 300 sacas de café. Faltam mais 300. Enquanto seca os grãos, vai fazendo as contas. Para amenizar o prejuízo, vai guardar metade da produção para vender só no ano que vem. Os planos que tinha feito para a colheita do ano que vem, aí a gente vai ter que segurar um pouco dessa colheita para modo de a gente continuar o ano que vem sobrevivendo. E depois de 2 madrugadas de geada, seu Eloy conseguiu encontrar esperança no meio de tantos pés de café queimados. O coração do agricultor, do cafeicultor, ele não desiste, né? Meu pai criou toda a nossa família com café e eu criei a minha família com café e tem meus filhos lutando aqui na lavoura de café, criando a família deles. Olá, bom dia para você de casa, bom dia para você que acordou cedinho para acompanhar o Tarobá Rural deste domingo. Manhã gelada, não é mesmo? Não tão gelada quanto da semana passada. Essa semana nós vamos ter sol em todo o estado do Paraná, sem previsão de chuva durante toda a semana. Tivemos geada em várias cidades, tivemos neve no Paraná, no Rio Grande do Sul, mas essa semana a geada não deve aparecer, não deve ter geada em nenhuma cidade do estado do Paraná. Hoje, o dia em Cascavel começou com 10 graus e a máxima não deve passar dos 21. Já em Londrina, mínima de 9 graus hoje e máxima de 20. Em Guaíra, o dia começou quentinho também, em comparação à semana passada. Hoje o dia começou com 9 graus por lá e a máxima não deve passar dos 22. Sol durante a semana toda em todo o estado do Paraná. Depois do intervalo, vamos explicar os altos preços do trigo e também como anda a colheita do milho safrinha no estado. Voltamos já!